Boa noite. Quem lhes fala é o pastor Maurício Oliveira. Vamos ler na Sagrada Escritura. Está escrito em Amós, capítulo 3, versículo 7. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma, sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Ouvintes, nesse dia em que nós estamos vivendo, se nós analisarmos as Escrituras, eu acho que é uma hora em que nós devemos dar uma parada e analisar. Eu acho que muitas pessoas estão torcendo a palavra de Deus para encaixar o seu sistema religioso ou o sistema de organização de cada organização que existe no mundo. Para encaixar cada plano que o homem tem planejado fazer. Nós torcemos, às vezes, a palavra para fazê-la desta maneira, torcemos a palavra para fazê-la daquele jeito. E ao torcermos a palavra, as Escrituras, de alguma forma, e ao torcê-la de alguma forma para encaixar o plano do homem, nós estamos saindo fora da palavra de Deus. Mas a hora, e agora é, em que nós devemos parar de brincar de igreja, parar de brincar de ser cristão. A hora, esta é a hora, e é chegada a hora em que o povo cristão tem que parar de ser enganado. Você pode dizer, ou pensar, se eu posso ter o suficiente Espírito Santo para dançar no Espírito, se eu for capaz de ver luzes diante de meus olhos, ou ter uma sensação correndo pelas minhas costas, ou uma tremedeira, ou alguma vibração, ou alguma emoção que tem tido? Você se apossou de algo, mas eu não diria exatamente o que é, até que eu possa ver o fruto que produzirá a sua vida. Agora nós descobrimos, ao analisarmos as Escrituras, que quando o povo de Deus está em dificuldades, Deus sempre envia a um profeta verdadeiro. E esse profeta vem com a verdadeira palavra para guiar o seu povo. Nunca o povo de Deus entrou em um problema em que Deus não houvesse enviado a sua palavra. E quando Deus envia a sua palavra, ele envia o seu profeta mensageiro junto para trazer a sua palavra. Veja, e a palavra de Deus só vem pelos profetas. Igual nós lemos Amós, capítulo 3, versículo 7. E como é que nós vamos testar a este profeta? Saber se esse profeta é de Deus ou não é de Deus. É ao nós analisarmos ele de acordo com as Escrituras. Se ele estiver ensinando, ou agindo, ou atuando de acordo com a palavra,
então a palavra de Deus torna-se viva. E ele prova que ele é um homem de Deus. Mas hoje, muitas pessoas poderão dizer: este profeta está na minha igreja, esse profeta está em tal igreja, ou outro sistema religioso pode falar: este profeta está em minha igreja também. Ou outro sistema religioso também poderá falar a mesma coisa: este profeta está em minha igreja. Veja, cada um alegando que esse profeta está em sua igreja. Se esses profetas são profetas de Deus, guiados pela palavra de Deus, não pode haver contradição no que eles estão pregando. A sua vida está de acordo com a palavra, a sua pregação de acordo com a palavra, e eles têm que se identificar dentro das Escrituras. Então, se eles são de Deus, todos têm que falar a mesma coisa, a palavra de Deus. Não pode haver contradição. Então, este profeta não deve falar nada contrário, mas falar exatamente conforme a palavra, a escritura de Deus. Porque Paulo disse: se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Então, para ser um profeta, ele tem que reconhecer que Paulo, primeiro profeta, Paulo, apóstolo, que ele tem que pregar o que Paulo pregou. Não pode haver contradição. Veja. E o verdadeiro profeta, ele é testado. E se ele tem a palavra, a escritura, ele não contradiz as escrituras. A Bíblia diz: se o testemunho dele não for de acordo com a lei e os profetas, não há nenhuma luz nele. Ele não é de Deus. E é certo. Este profeta tem que ser de acordo com as Escrituras. E Deus sempre, em cada caso, envia ao povo um verdadeiro servo, um verdadeiro profeta. E esse profeta, e esse verdadeiro profeta de Deus, é o que traz a palavra de Deus, é o que guia o povo de Deus. E ele não traz contradição. Não há contradição entre este profeta, a sua vida, o que ele prega e o caminho que ele conduz. E este profeta, ele vindo com a palavra de Deus, é ele que liberta ao povo de Deus. Ouvintes, é um momento de reflexão. É hora de nós pararmos, analisarmos, refletirmos. Quem está nos guiando? Para onde está nos guiando? Não é hora de emoção, não é hora de eu achar, mas é hora de nós examinarmos e colocarmos a este profeta em teste com as Escrituras. E as Escrituras nos mostram que nesse último dia ao qual nós estamos vivendo, ante o mundo, a tribulação, que Deus enviaria a um profeta com dupla porção ministerial, com o ministério de Elias neste homem. Este homem tem que vir para se cumprir Apocalipse 10:7, aonde Deus diz que este homem, este profeta, revelaria todos os segredos escondidos dentro das Escrituras. Também a Escritura diz que este último profeta, ao qual Deus enviaria, traria um ministério em que traria novamente, ou traria o coração, traria os filhos de volta
à fé apostólica, ao ensinamento apostólico. Fora estas escrituras, não existe promessa para um outro profeta. Esse profeta, afinal, o último profeta, tem que estar baseado nessas escrituras. Só assim nós saberemos que é um verdadeiro servo de Deus. Nesta noite, se ouves a verdade, não endureças o seu coração. Entre em contato conosco e nós estaremos enviando para você materiais, literaturas totalmente gratuito a respeito desse último profeta, do Elias, que restauraria o coração dos filhos de volta à fé apostólica. Que o Senhor Jesus abençoe o coração de cada um nesta noite. Deus abençoe. Amém.